Bom, gente, para estar confeccionando essa peça, eu vou usar essa linha Anne aqui na cor Trevo, tá? Essa na cor Off-White e esse meu restinho aqui. A Off-White eu confesso que eu também não vou estar usando o rolo. Eu vou estar desmanchando algumas peças que eu fiz alguns testes e não deu muito certo. Mas é esse tom aqui Off-White e esse verdinho eu vou colocar para vocês na descrição. Eu não lembro se é o Granary, eu vou estar colocando a cor dele, né, a numeração, na descrição para vocês. Mas só esse tantinho já vai ser suficiente. Eu também vou estar utilizando essa agulha, tá bom? No ladinho 2, tá? Vou deixar na descrição o link para compra dela na Shopee. E vou estar usando também essa tesourinha para arremate. Todos os links que eu coloco aqui embaixo para vocês, eles são links de afiliado. Então, através deles eu consigo, né, tá ajudando aqui com o conteúdo do canal, tá bom? Eu também vou estar utilizando esse tecido, tá bom? Aqui na imagem, por conta da luz, né, ele tá um pouquinho mais apagado, mas é um verdezinho pistache, tá bom? Depois eu coloco a foto aqui pra vocês. É um tecido Duna, né? Tem nome e sobrenome tecido, então depois eu pego o sobrenome pra colocar pra vocês. Mas é Duna alguma coisinha, tá bom? Ele é muito fresquinho, um tecido bem baratinho e vai ficar ótimo pra gente fazer a saia, né? A parte de baixo. Eu vou estar iniciando nessa cor aqui, Trevo, ok? E como que a gente inicia? Eu vou estar fazendo um anel mágico, que é assim, ó, você pega o fiozinho, dá uma volta, eu gosto de fazer nos 2 dedos, mas se você não tem muita habilidade, pode fazer um círculo maior, tá bom? Então, você, ó, vai fazer uma volta e vai passar essa volta fazendo um X pro lado de lá, tá bom? Segura aqui, ó, eu gosto de já vir segurar aqui atrás essa volta, tá bom? Com minha agulha 2, eu vou inserir aqui por baixo do primeiro e pegar esse lacinho lá atrás, ok? Segurei aqui embaixo também agora para tirar meus dedos, tá vendo? A pontinha, esquece ela, deixa ela pra lá. E aí, eu já seguro todo mundo aqui juntinho, ó, tá? E faço 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Lacei, vou fazer 2 pontos altos, tá? Eu tô utilizando a agulha 2, que é para os pontos ficarem bem frouxinhos e bem altos também. Faço uma correntinha de separação e vou fazer aqui, ó, segura novamente. Vou fazer aqui 3 pontos altos juntos. 2, 3. Novamente, uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Novamente, uma correntinha de separação, 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Aqui eu faço uma correntinha de separação, puxo o nosso fiozinho que ficou lá embaixo, tá bom? Ó, puxo esse fiozinho e faço na terceira correntinha um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu vou entrar com outra cor, então eu vou fazer uma correntinha e puxar, tá? Cortei, pronto, dei o nozinho. Agora a gente vai inserir a segunda cor aqui. Bom, peguei aqui a cor Off-White, ela tá tremidinha assim, ó, porque como eu passei pra vocês, eu desmanchei uma peça, né? Não vou estar usando a do novelo. Mas os restinhos de linha dá pra fazer essa peça, tá? Não precisa de um novelo fechado. Aqui, eu já vou escondendo esse fio que a gente finalizou a última carreira. Então, vou jogar ele aqui pra trás, ó, e já vou escondendo ele, né? Então, já vou mostrar pra vocês como. Deitei ele pro lado de cá e vou passar o fio já por dentro desse espacinho, tá bom? Aqui eu pego esse fio e faço um nozinho por cima do outro fio deitado. Ó, fiz um nozinho. Pronto. Agora eu tenho 2 fios deitados para trás. E aqui eu vou começar a trabalhar em cima desses 2, para já ir arrematando eles. 1, 2, 3 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos. Ok? E aqui eu já fiz 3 pontos altos em cima desses 2 fios, tá bom? Então, depois a gente só vem aqui e corta, ou coloca um pinguinho de cola, né? Eu prefiro colocar um pinguinho de cola e cortar. Bom, esse pedacinho que a gente tá fazendo é uma quina, tá vendo? Aqui tem 4 quinas nessa base,
tá? Ah, e um detalhe importante, eu gosto de colocar uma correntinha só, porque assim, esse espacinho aqui fica bem pequenininho, tá? Não fica um espaço tão grande. Vocês vão vendo isso ao longo aqui da construção dessa peça. Então, a gente vai colocar agora de espacinho, né? De espaçamento entre um bloquinho e outro, uma correntinha, e fazer aqui dentro mesmo mais 3 pontos altos. Entre esse lado, essa quina e a outra, também vamos colocar uma correntinha. Venho na próxima quina, né, na esquina, na viradinha, né? Tem várias formas de chamar esse pedacinho. E coloco 2 blocos de 3 pontos altos. Eu tô com dificuldade, né? A câmera tá com dificuldade de focar. Mas vamos lá, vou colocar 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. A gente fez aqui 2 bloquinhos. Entre essa quina e a próxima, eu coloco novamente uma correntinha, venho para a próxima e coloco meus 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, tá? Fazendo assim 2 bloquinhos. Então, para separar os bloquinhos, a gente vai estar fazendo sempre uma correntinha, independente se é aqui na quina ou se é no meio. Ok? Eu vou mostrar para vocês depois como fica com essa uma correntinha de separação. Tô finalizando aqui essa quina, ó. Como o rabinho ficou grande, a gente já começa sem querer aí puxando. Muito. Uma correntinha de separação, e aqui no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, puxo um pouquinho e corto. Ok? Pronto, segunda carreira feita. Agora a gente vai fazer a terceira carreira. Pronto, peguei aqui a ponta, tá bom? Eu vou fazer o mesmo processo, para ir escondendo, né, e arrematando esse fio de cima. Só deixar para cortar, que eu gosto de deixar no final, para cortar todo mundo junto. Mas já dá para ir escondendo os dois. Tá vendo? Dou meu nozinho, e agora eu tô com os 2 rabinhos deitados aqui para trás do meu projeto. Agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, novamente 2 pontos altos. Fiz um bloquinho. Agora eu faço uma correntinha de separação e na próxima esquina, né, na próxima quina, eu faço 2 bloquinhos com uma correntinha separando os dois. Tá bom? Então, eu fiz um bloquinho, uma correntinha e outro bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha e entro aqui no meio, faço um bloquinho, tá bom? A gente vai fazer dessa forma até a última carreira, sempre colocando bloquinhos nos espacinhos, tá? Com uma correntinha de separação. E quando a gente chegar aqui nas quinas, a gente vai colocar um bloquinho, uma correntinha e mais um bloquinho, tá bom? Para fazer a viradinha, ok? Então, a gente vai fazendo desse formato, essa carreira, a próxima, a outra, até formar o tamanho que a gente quer do nosso quadradinho. No meu caso, eu vou tá fazendo um tamanho para um busto 42, tá bom? Um busto 42, 44, né? Porque eu vou estar colocando o elástico na parte de cima. Então, eu vou estar deixando a referência de quantidade de carreiras para um busto 38, 40 e para um busto 44, 46. Tá bom? Vamos trabalhar assim de 2 em 2 os bustos, porque vai levar um elástico na parte de cima. Bom, gente, eu já fiz uma quantidade aqui para adiantar para vocês, tá? Confesso que eu já gravei essa parte, mas deu um probleminha no vídeo, eu vou ter que regravar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer essa emenda aqui numa peça na outra. Para isso, um desses quadradinhos já precisa estar com essa parte branca, né? Essa parte off-white, tá bom? Essa última cor, né? Caso vocês coloquem outra cor, essa última carreira já tem que estar em um quadradinho pronto. E aí, a gente vai pegar outro quadradinho e vai iniciar essa cor, essa última cor. Como eu mostrei pra vocês, eu gosto de iniciar nessa partezinha aqui que ficou o rabinho pra cima, ok? Então, vou estar iniciando nela. Vou inserir a minha linha pra dentro desse espaço, fazer um nozinho aqui em cima, ok? Ele fica bem presinho. E vou fazer aqui 3 correntinhas, 2 pontos altos. Opa. Uma correntinha de separação. E aqui a gente vai continuar como vocês fizeram nas outras carreiras, tá bom? Até chegar aqui na quina.
Bom, gente, cheguei aqui na nossa pontinha, eu vou fazer 3 pontos altos. E ao invés de colocar uma correntinha, eu já vou entrar direto aqui, ó, na nossa quina, no outro quadradinho, tá bom? Então, aqui na correntinha da quina do outro quadradinho, ó, nesse vão, a gente vai inserir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma laçada, volto no meu quadradinho, tá? Que eu tô fazendo a última carreira, e faço 3 pontos altos juntos, o meu bloquinho. Não coloco correntinha, eu volto naquele outro quadradinho e faço um ponto baixíssimo lá no meio, tá bom? Aqui dou a laçada e volto pro meu quadradinho, né, que eu estou fazendo a última carreira. Faço 3 pontos altos, não faço a correntinha, volto lá no meu de trás, faço aqui um ponto baixíssimo, laço e um ponto bloquinho do lado de cá, tá bom? Então, dessa forma, a gente vai costurando aí, sem precisar da agulha, ok? De uma agulha, de uma linha, de terminar o trabalho e vir voltando, criando mais fios, né? Pra depois cortar, que não é necessário, tá? Ó, vou inserindo, fazendo ponto baixíssimo do lado de lá. Como o ponto baixíssimo é praticamente uma correntinha, eu não preciso acrescentar a correntinha, só continuo até o meu último ponto ali. Bom, cheguei aqui na minha quina, tá ok? Agora, eu vou estar voltando lá atrás, na minha outra quina, ó, no outro quadradinho, e vou estar fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu volto pro meu trabalho, ó, tá vendo que aqui eu já estiquei, que eu volto pro meu trabalho e coloco o meu outro bloquinho, tá bom? Da quina, 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha e continuo até fechar esse quadradinho, tá? Então, a gente vai continuar dessa forma, olha como ficou a costura, tá vendo? Bem certinha, ó, aqui também já tinha um. A gente vai fazendo dessa forma até colocar todos os quadradinhos, tá bom? Serão 6 quadradinhos, até colocar todos aqui, a gente vai costurando desse mesmo jeito. E no último quadradinho, como tem que costurar de um lado e do outro, né, pra fechar o círculo, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, como eu passei pra vocês que eu gosto de fazer uma correntinha, porque eu acho que essa quina, ó, fica bem mais fechadinha. Continua um quadradinho, né, ele não emborca, ele não fica aí dobrando pra dentro, ele continua esticadinho, ok? Mas esses espacinhos, ó, fica bem mais apertadinho do que quando a gente coloca 2 correntinhas. Então, por conta disso que eu coloco uma só. Bom, gente, já cheguei aqui, tá, no último quadradinho. Tá, esse aqui é meu último quadradinho, ainda estou fazendo a costura dele. Ó, todos os quadradinhos estão presos, ok? Um do ladinho do outro. E agora que eu já costurei esse de um lado, eu preciso fechar, né, esse círculo, digamos assim. Temos que fechar essa peça para ficar frente e trás, né? Mas aqui a gente precisa estar fechando ela. Então, aqui a gente tem 2 opções. Tem a de fechar direto, assim, sem zíper, sem nada, tá bom? Eu vou estar fechando dessa forma, ou vocês podem estar passando aqui a última carreira, como do lado de lá, ó, e aí colocando, né, em breve, depois de finalizar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, tá colocando um zíper, um fecho em estilo espartilho, tá bom? Então, tem como fechar de outras formas. Eu vou estar fechando essa lateral, como eu fechei aqui no meio e nas outras pontas também, tá bom? Então, esse vestido não vai ficar muito regulável, digamos assim, já que eu vou fechar dessa forma. Mas vamos lá. Pegando aqui, eu já fiz o meu último bloquinho, tá vendo? Ao invés de fazer uma correntinha, eu já vou inserir aqui dentro, inserir aqui dentro desse espacinho, fazer um ponto baixíssimo, voltar, e agora eu vou continuar como dos outros lados, né? Faço um bloquinho, ao invés de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo. Ó. E, novamente, um bloquinho, e continuo fazendo um ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu trouxe esse finalzinho, ele é igual às outras partes, tá bom? Ele é igual às outras costuras, mas eu trouxe porque era o último quadradinho, né? Pra vocês conseguirem visualizar como que vai fazer a costura dos 2 lados, tá bom? Então, chegando ali na próxima quina, eu volto com vocês.
Bom, chegando aqui no final, ó, não sei se o brilho tá atrapalhando vocês. Ó, chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo, viro aqui para dar continuidade na minha peça agora nessa lateral e faço o meu último bloquinho. Tá? Ela embolou aqui um pouco. O ruim de trabalhar desmanchando peça é que ela embola, mas faz parte. Eu mesmo assim gosto de trabalhar desmanchando uma outra peça. Uma correntinha de separação. Na terceira correntinha aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, estico e corto esse fio, ok? Eu corto pequenininho mesmo, porque já vou arrematando aqui pertinho. Depois eu não vou precisar inserir uma agulha e sair puxando, tá bom? Então, finalizada essa parte, essa primeira etapa, tá bom? Ó, virou um topzinho, tá? Ele está bem elástico, digamos assim, né? Esse ponto traz uma certa elasticidade para a peça. Bom, fechada essa parte, agora a gente vai dar continuidade na parte de baixo e na parte de cima. O que eu fizer embaixo dessa peça vai ser praticamente a mesma coisa que eu vou fazer em cima. Por que praticamente? Porque em cima a gente vai trabalhar assim, né? Ao contrário, em cima e embaixo. Porque em cima a gente vai colocar um elástico, tá bom? Então vai ser isso que vai modificar uma peça da outra, né? Uma parte de cima da parte de baixo. Mas o que eu fizer embaixo, vocês podem ficar tranquilo que dá pra replicar, né, na parte de cima. Então, só vou gravar uma das partes, tá bom? E depois vou gravar o elástico pra vocês, tá? Vou pegar aqui, então, a minha cor verde trevo, tá bom? Verde, o tom mais escuro de verde que eu tenho na peça. E vou tá colocando, deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo que aqui tem um rabinho? Tá? Vou tá colocando aqui, pra como a gente fez das outras vezes, eu já ir escondendo esse rabinho. Bom, já inseri, já amarrei, tá bom? Não sei porquê, mas a câmera tá desfocando toda hora. Mas vamos lá. Vou fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E assim a gente vai fazendo até chegar, né? Dando a volta até chegar aqui onde a gente iniciou. Então, é simples, é somente fazer isso por toda a carreira. Como que a gente vai fazer quando chegar aqui, né? Deixa eu chegar aqui e eu já mostro pra vocês. Bom, cheguei, tá bom? Aqui, como que eu vou fazer? Eu gosto de colocar, ao invés de colocar aqui solto esse ponto, eu gosto de dar uma laçadinha nele e colocar entre as correntinhas. Ou, tá bom? Uma segunda opção é colocar no ponto baixíssimo. Tá vendo aqui o ponto baixíssimo? Colocar os 3 pontos juntos aqui dentro, tá? Eu também gosto de fazer dessa forma. Faço uma correntinha e continuo. Então, sempre que a gente chegar na emenda, vocês podem fazer dessa forma. Colocar os 3 pontinhos juntos no ponto baixíssimo de baixo, tá bom? A gente vai fazer essa carreira no verde musgo. Vou passar uma carreira no off-white também, ok? Bom, gente, eu estou aqui nos últimos pontinhos. Ó, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma correntinha, estico e corto. Bom, finalizei as 2 carreiras, ok? Uma na cor verde, ó. Uma na cor verde e uma na cor off-white, ok? As 2 carreiras finalizadas. A mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado, tá bom? Aqui agora eu vou estar entrando com o meu tomzinho de verde mais clarinho. Aqui, ó. Vou estar inserindo no mesmo local e ao invés de fazer esse ponto bloquinho, e aí a gente vai subir 2 correntinhas só, tá bom? Aqui no próximo ponto, eu vou estar fazendo meio ponto alto, tá? Então, ó, em cada ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto, tá? E aqui no meio também. Então, em cima de cada pontinho, 1, 2, 3. E aqui no meio, no vão, também, 4. Continua. 1. Opa. 2, 3. E no meio, 4, tá bom? Então, a gente vai fazer, durante toda essa carreira, esse esquema de pontos. Cheguei aqui no último ponto. Tá fazendo aqui, ó, um ponto, um meio ponto alto. E aí, na segunda correntinha do lado de cá, eu faço um ponto baixíssimo, ok? Puxei, cortei. Agora, a gente vai entrar novamente com a cor
cru, ó, como ficou, tá bom? Bem pontinho sobre pontinho, tanto à frente quanto atrás. Agora, a gente vai entrar com a cor cru. Com a cor cru, a gente vai fazer agora, essa daqui é a parte de baixo, tá, gente? Mas na mesma carreira, na parte de cima, a gente vai colocar o elástico, ok? Então, eu não vou colocar o elástico agora, vou só fazer o acabamento e aí depois eu mostro pra vocês o elástico na parte de cima. Vou inserir a agulha aqui uns 3 pontinhos pra trás, pra eu conseguir prender esse rabinho. Na verdade, até uns 4, ó, pra eu conseguir prender esse rabinho aqui, tá bom? Então, ó, inserindo, como eu inseri das outras vezes, vou fazer aqui um nozinho, como das outras vezes, a gente segue tudo normal, tá? Ó, um nozinho. E aqui eu venho escondendo, posso até jogar esse pra frente, opa, pra poder esconder ele pra cá, tá bom? Faço aqui uma correntinha e no mesmo ponto eu faço um ponto baixíssimo. No ponto da frente, baixíssimo não, perdão, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo, tá? E vou fazer 5 pontos baixos. Bom, gente, na verdade eu vou fazer 8 pontos. Chegando aqui no 8º ponto, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar lá na base do ponto, tá bom? Do ponto baixo. Vou botar o braço aqui na frente pra ver se fica melhor de vocês verem. Vou voltar na base aqui do ponto baixo, pegar essas 2 laçadinhas da frente, a de cima e a segunda aqui desse ponto, tá bom? E faço um ponto, vou segurar aqui em cima, todo mundo pra me ajudar, um ponto baixíssimo, ok? Eu gosto de fazer o ponto picô dessa forma. Se você conhece outra forma de fazer o ponto picô, pode colocar, pode fazer da sua forma. Vou fazer agora mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Chegando aqui a mesma coisa. 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas do ponto lá embaixo. E continuo fazendo 8 pontos baixos, um ponto picô, tá bom? Durante toda a nossa carreira, a gente vai trabalhar dessa forma. Serão pouquíssimos pontos picôs, mas vai dar certinho, tá? Bom, gente, dei uma pausinha aqui, ó, tá vendo, no picô, tá bom? Cortei o fio ali, deixei ele ali de lado, pra eu adiantar essa parte de cima rapidinho, porque o sol tá chegando aqui na minha bancada, senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês hoje ainda, né? Quero gravar tudo hoje, e vai ficar muito ruim de vocês verem com a luz do sol em cima. Então, vou adiantar aqui, e já peço até pra vocês deixarem nos comentários se a imagem do vídeo tá boa, né? O áudio tá ok, tá fácil de entender. Pra eu poder ir melhorando, né, os vídeos pra vocês, ok? Vamos lá, eu peguei um elástico roliço mesmo, tirei a medida em cima do meu busto, né, praticamente na linha ali da axila, um pouquinho mais abaixo, e tirei 10 centímetros, tá bom? Então, eu fiz essa circunferência com elástico, fui lá, tirei do elástico, botei o elástico em cima da régua, removi 10 centímetros e cortei, tá bom? E aí, juntei uma pontinha do lado da outra, enrolei a linha, depois eu peguei uma agulhazinha bem fininha e inseri de lá pra cá, daqui pra lá, muitas vezes, até ficar bem firme, bem durinho, tá bom? Já dei uma escondidinha também nessa linha, pra ela não escapar fácil, dei um nozinho. Então, aqui tá bem seguro esse elástico, ok? Eu gosto de usar em roupa um outro elástico, mas o meu acabou. Ele não é roliço, ele e não é roliço, né? Ele é redondinho assim, mas ele não é tão grosso quanto o elástico roliço, ele é mais fino. E eu acho que ele fica mais sutil na roupa, não aparece tanto, sabe? Eu tinha um rolo dele com uns 50 metros, mas eu uso bastante em vestuário e acabou. Mas enfim, com esse aqui também dará certo. Então eu coloquei nessa outra cor aqui marrom, que era pra ficar melhor de mostrar no vídeo, vocês conseguissem ver melhor. Que eu não encostei de frente, eu coloquei um do lado do outro, costurei e cortei as pontinhas que ficaram, tá bom? Ficando dessa forma. Agora a gente vai estar colocando ele aqui na peça. Vamos lá, peguei aqui meu fio, tá? Então, antes de colocar o meu elástico, eu vou colocar o fio. O esquema de prender essa pontinha, vocês já sabem, então vou colocar aqui mais pra trás, só pra não ter que passar por ela agora, tá bom? Ser uma coisa de cada vez pra gente se preocupar, tá? Então, vou passar pra frente, tá? Agora, eu não vou dar um nozinho, ok? Vou só passar assim pra frente e ficar com um lacinho aqui na frente, tá vendo? Sem nó nem nada.
Vou colocar o meu elástico lá atrás. Deixei até a amarração dele ali pro lado, tá vendo? Pra gente não passar por ela agora, uma etapa por vez. E agora, eu vou colocar... Na verdade, meu elástico tem que entrar aqui no meio, tá? Coloquei por baixo da linha, mas tem que vir por cima desse fio. Ó, vou colocar aqui em cima do fio, tá vendo? Aqui. Vou puxar o meu fio lá atrás, pra apertar bastante na agulha. E não precisa apertar muito, tá? Eu tô apertando bastante na agulha porque lá atrás tá solto. Mas a gente vai fazer um ponto frouxo. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo sem picô, ok? Então, ó, vou começar o meu aqui, fiz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Já escondendo o meu fio lá atrás, ó, tá vendo? Eu vou fazer no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, tá vendo? E assim eu vou indo, escondendo esse elástico, fazendo pontos baixos. Agora, já até escondi meu fio, já não tem praticamente fio. Por enquanto, vai ficar larguinho, mas quando a gente for acabando a peça, ela vai ficando mais solta. Mais solta não, mais escondido aqui, vai ficando franzido. Outro detalhe que eu gosto de fazer, eu coloquei um ponto baixo em cima desse último ponto. Um ponto baixo em cima aqui, né, no que seria em cima do primeiro ponto, mas aqui são duas correntinhas. Então, eu vou pegar esse vão aqui e vou colocar mais um ponto baixo, tá? E aí, não vai ficar ninguém com buraco, vai ficar todo mundo preenchido. Como se fosse um aumento aqui nessa parte, mas vai deixar isso bem preenchido, não vai ficar um buraco ali, tá? E ó, não sei se vocês repararam, mas eu já escondi o fio verde também da carreira anterior. Tá? E assim a gente vai passando e escondendo todos os fios, ok? Bom, gente, cheguei aqui no último ponto, tá? Então, fiz um ponto baixo. E daqui pro próximo ficou um vão bem grandinho, tá vendo? A gente faz aqui um ponto baixíssimo e deixa que o elástico ele vai se puxar pra dentro, tá? Fica tranquilo. Ó, vou mostrar pra vocês que ele não ficou muito tensionado. Ele só deu uma leve puxadinha, ó. Tá vendo? Ele deu uma leve puxadinha pra dentro. Por quê? Porque o crochê também vai ceder, entendeu? Essa parte de cima ficou um pouquinho apertada, ela também vai dar, vai ceder um pouquinho. Então, não tem pra que colocar também o elástico extremamente apertado aqui pra peça ficar mais franzida e quando colocar na peça não entrar, né? Não caber. Então, vamos lá. Agora, a gente vai estar marcando o lugar das alças, tá bom? Então, eu quero que esse quadradinho fica centralizado, né? Como são 3 na frente e 3 atrás, então vai ficar mais fácil, ó. Um pra lá, um pra cá, um no meio. Se eu quisesse uma costura centralizada, né? Uma costura no meio do seio centralizado, aí ficaria metade de um quadradinho na ponta, metade na outra, e ele assim, tá bom? Com essa costura aqui no meio. Como não é o que eu quero ele realmente centralizado, então vou manter assim, tá? O quadrado do meio vai ficar livre, não vai levar alça, mas eu vou colocar aqui a partir desse segundo quadradinho uma alça, ok? O segundo quadradinho é desse quadrado do lado aqui, tá bom? O segundo bloquinho de pontos daqui, desse quadrado do lado, ok? Então, aqui eu tenho primeiro, ó, percebe-se que esse branco aqui ainda pertence a esse quadrado da frente. Então, eu tenho esse aqui primeiro, esse aqui segundo, aqui do ladinho dele, nesse ponto verde aqui do meio da correntinha, tá vendo? Eu vou estar colocando a minha alcinha pra amarrar. Essa alcinha eu ia colocar na Coffee White, mas acho que eu vou colocar no verde. Acho que no verde vai ficar legal. Então, eu vou estar inserindo a minha linha pra dentro. Aqui eu vou fazer um nozinho sim, tá? Porque eu quero essa parte bem reforçada, ok? E vou subir aqui 1, 2, 3. Eu vou fazer 100 correntinhas aqui, tá bom? Bom, gente, eu fiz uma tira aqui com 100, né? Mas depois pensei melhor, falei, não, acho que eu vou fazer uma tira dupla. Então, eu coloquei 160 correntinhas e vou voltar aqui no início, na minha base, e prender com um ponto baixíssimo no mesmo lugar, tá bom? Ponto baixíssimo, não é ponto baixo. Aqui eu vou dar um meu nozinho, vou puxar um pouquinho mais a cordinha, porque eu quero fazer um nó lá atrás,
ok? Vou puxar pra trás, ó. Não sei se dá pra ver como, reparar aqui como ficou, ó. Quando a gente amarrar, vai ficar assim, tá vendo? Tá vendo que mesmo a gente puxando, ele não vai abrir tanto assim o buraquinho? A gente vai lá atrás, a gente vai passar essa alcinha aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Eu vou passar aqui só pra ficar escondidinho por trás desse ponto, ok? Aqui eu vou amarrar um no outro. Vou dar um nozinho duplo. E ainda vou colocar uma colinha de silicone e vou vir escondendo esse fio aqui por debaixo dos pontos e dando outro nozinho ali embaixo, tá? Ó, vou escondendo por trás de uns pontinhos, até encontrar ali a cor verde também, ó, que fica bem escondido. E aqui eu vou colocar também uma cola de silicone, tá, gente? Eu gosto da cola de silicone, mas é bem pouquinha porque ela fica dura e acaba machucando, criando tipo uma pontinha. Então eu boto bem pouquinha cola, só mesmo aqui no tecido, na linha, no caso. Tá bom? Ficou bem escondidinho, vou cortar essas duas pontas daqui a pouco, tá bom? Ó, e fica uma alcinha dupla, tá? Ó, bem aqui em cima. O que a gente pode estar fazendo também, vou deixar isso como sugestão pra vocês, pois eu posso até desmanchar e ficar com o que eu gostar mais. Vou vir aqui do outro lado, tá? Também nesse aqui do meio. Em vez de colocar lá em cima, eu vou colocar no verde a minha linha, tá? Ó, aqui embaixo. Vou dar o meu nozinho. Ok? E aqui, iniciar, tá bom? Porque agora ele vai puxar daqui de baixo. Acho até que eu gosto mais assim. Mas deixo essas duas opções pra vocês. Ou colocar lá na pontinha, ou colocar aqui embaixo. Tá bom, gente? Finalizei aqui a parte de cima, né, do meu vestido. Ficou um topzinho, bem bonitinho e tal. Aqui, como eu passei pra vocês, ficou um elástico. Parece estar folgadinho, mas ele não tá, gente? Eu já medi no corpo. Aqui na parte do busto fica um pouquinho mais esticado, tá vendo? Fica assim, aí o elástico acaba ficando, deixando realmente preso ali em cima, tá? Então, o meu corpo ficou ótimo. Fiz esse acabamentozinho aqui embaixo também. Aqui na parte de cima, eu tinha passado pra vocês que eu ia verificar, né, qual que eu escolhia. Se o que pegava-se a alcinha em cima ou aqui nessa carreira verde. E eu optei por ficar com essa opção da carreira verde, tá bom? O que eu fiz de diferente aqui? Eu dei um nó. Eu peguei a alça depois de pronta, enrolei no dedo, ó, e dei um nó assim, tá bom? Foi só isso aqui que eu fiz. E apertei bem aqui na base, tá bom? Só isso que eu fiz, porque eu tinha realmente interesse de colocar miçanga, né, de madeira, mas quando eu coloquei todas ali, achei que ficaram muito grandes, não ficaram legais, tá bom? Tenho aqui algumas opções que eu tô mostrando pra vocês, ó. Essa daqui é muito grande, né? Não gostei muito. Essa daqui também não, ó. Eu tenho algumas opções aqui e eu não curti nenhuma delas, não achei que ficou bom nenhuma delas. Tem até essa miudinha, tá vendo? Mas, de verdade, eu não gostei, preferi deixar sem. Então, estou deixando sem e coloquei esse nozinho no lugar, tá bom? Lá em cima, a alça continuou reta. Agora, a gente tem que vir fazendo os cortes, tá? Eu já escondi o fio, tá bom? Agora, você tem que vir cortando esses fios de todo esse trabalho, tá vendo, ó? Tem que cortar todo mundo. Como eu vou fazer esse corte? Antes, eu vou pegar... Isso aqui, gente, é cola de silicone que eu coloquei nesse tubinho aqui, porque fica mais fácil de carregar na rua. Então, eu vou pegar esse tubinho e vou inserir lá dentro do meu ponto e colocar bem pouquinha cola para ela não virar um pingo, né, grande, tá bom? Então, eu vou fazendo isso em todos os meus cantinhos, tá? Então, onde eu tiver um pontinho aí de fio pra fora, eu vou estar colocando lá dentro. Repare que eu não tô colocando aqui fora, não. Tô colocando, tô puxando pra mostrar a raiz do fio. Tô inserindo lá embaixo, tô deixando o fio voltar pro lugar, tá bom? Eu gosto de fazer assim, porque eu acho que esconde bastante o fio.
E esconde a cola também, né? Não fica aquela cola aparente, essa cola depois de seca, de seca, perdão. Ela costuma fazer um biquinho, digamos assim, aí pode furar, né? Dependendo da peça. Então, eu vou escondendo dessa forma. Depois de colada toda a peça, aqui eu também colei, pronto. Depois de colada toda a peça, vou até fechar aqui para ela não ficar escapando. Depois de colada toda a peça, a gente vai vir fazendo o corte, tá? Esse corte eu gosto de fazer depois de seco, ó. Dou uma espalhadinha assim, só pra ficar bem úmido mesmo de cola o fio. E eu venho fazendo o corte, tá? Bem lá rentinho, tá vendo? Ó, cortei, sumiu o fio. Tá? Então, eu gosto de estar finalizando desse jeito. Ah, Erika, eu gosto de usar cola pano. Não tem problema, né? A gente faz do jeito que a gente está mais acostumada, que tem mais habilidade, aptidão, ok? Então, vai ficando bem limpinho o trabalho. Eu vou fazer isso. E aqui, nessa aqui, eu gosto de fazer um nozinho lá na base. Puxar aqui um nozinho bastante pra base, ó, tá vendo? Eu gosto de deixar ele bem rente ao trabalho. E eu escondo também entre alguns fios. Vou pegar outra agulha aqui, uma agulha 2 também. E aí eu passo aqui por poucos fios. Esse fio aqui é muito difícil de escapar. E pronto, só cortar aqui também, tá bom? Então, basicamente, a gente vai fazendo isso em todos os fios da peça, tá? Até ela tá toda limpinha. E aí eu volto para mostrar a costura para vocês. Prontinho, gente, já fiz aqui a limpeza do avesso, tá? Ó, ele tá todo limpinho, tirei todos os pedacinhos de fio, tá tudo certinho. E agora eu vou mostrar para vocês a costura na saia. O molde da saia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Nesse PDF, né? O link é para um PDF. Nesse PDF vocês vão encontrar diferentes medidas da saia, tanto para o tamanho P, M ou G. Fora também as informações desse top. Eu vou deixar lá no mesmo PDF, tá bom? Quantos rolos usar, quantas quantidades de carreira para um tamanho P, para um tamanho M, para um tamanho G, tá bom? A quantidade de aumentar aqui nas extremidades, né? Tanto para cima quanto para baixo. Enfim, todas essas informações também estarão lá nesse PDF que eu vou deixar aqui no link, tá bom? Eu já tô com a saia aqui prontinha para vocês. Ó, já tô com a saia aqui com uma costura na parte de cima, tá vendo? Uma bainha, fiz uma bainha bem lenço aqui na parte de cima. Na parte de baixo também, ela tá aqui com as costuras laterais, tá bom? Então, eu vou estar utilizando ela aqui nesse vídeo, né? A parte de baixo dela é maior, então vou estar usando essa parte aqui, ó, menor, mais apertadinho. Então, eu não quero, né? Já vou abrir aqui outra opção. Eu gosto de dar para vocês sempre diversas opções para vocês poderem conseguir trabalhar de outras formas também. Então, o que a gente normalmente vê e o ideal é a pessoa colocar costurar a saia, né, aqui embaixo do top, tá vendo? Costuraria somente aqui embaixo, deixaria em cima livre. Porém, eu vou estar fazendo diferente. Eu vou puxar essa saia até aqui em cima, porque eu quero usar dela para forro também, tá bom? E a medida dessa saia, lá no molde, tá com esse aumento para que vocês consigam colocar aqui dentro, tá bom? Então, vou estar colocando dessa forma. Ah, Erika, eu quero colocar aqui embaixo. É só vocês tirarem no molde, né, esse acréscimo que eu coloquei para poder estar colocando por dentro, tá bom? Então, a gente... Opa, tem um fiozinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu cortar ele aqui logo. E vou inserir, olha eu de novo falando errado. Eu vou inserir essa minha saia aqui pra dentro, tá bom? Deixá-la bem aqui em cima, porque aí eu já utilizo ela como forro, ó. Sem a saia, não fica tão transparente, mas ainda parece pele. Com a saia, aí aparece o verde no lugar, tá? Então, eu vou estar usando ela como forro dessa peça, ok? Aqui,
eu vou estar marcando apenas as 2 laterais, tá? Então, vou estar colocando, ó, minha bancada não é muito grande, gente, desculpa, vou dar um trabalhinho aí pra gravar, mas vai dar certo. Vou estar colocando essa lateralzinha aqui bem na costura dos quadradinhos, tá vendo, ó? Bem aqui na costura dos quadradinhos é onde eu vou estar colocando, só que eu não vou colocar lá aqui embaixo. Eu vou colocar a saia bem aqui em cima, tá? Eu vou estar pregando ela na minha base aqui dos pontinhos verdes, tá bom? Então, eu vou colocar um alfinete do lado de cá, um alfinete do outro lado, tá? Um alfinete atrás e um alfinete na frente. Bom, gente, já coloquei aqui os meus alfinetes, tá bom? Agora eu vou vir costurando essa peça. Eu vou iniciar a costura aqui na lateral para ficar em cima dessa lateralzinha aqui. Então, eu peguei aqui uma linha branca, tá bom? O ideal é fazer na cor do forro, né? Na cor aqui que vai ficar do lado de dentro. Porém, eu vou estar fazendo com a linha branca para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Também vai ser uma costura pequena, então não vai chamar tanta atenção assim, ok? Vou estar inserindo, então, aqui bem na pontinha, tá bom? Da costura para cima, eu fiz uma costura, uma bainha de lenço. Então, ficou bem pequenininho já. Vou estar inserindo esse lado. E como eu dei um nozinho lá na ponta do fio, eu vou colocar no meio, entre os 2 fios, dessa linha, tá bom? E, ó, já ficou presinho ali. Aí, agora, eu vou costurar pegando sempre a alcinha, ó. Tentar mostrar pra vocês o mais próximo possível. Eu vou pegar entre um verde e outro, tem uma alcinha branca. Eu vou estar pegando essa alcinha branca e passando pra frente, ok? Vou trabalhar com essa alcinha. E aí, a costura vai ficar bem escondidinha no pezinho do verde, tá bom? Dessa parte verde. Próxima alcinha, ó, peguei a branca lá atrás e aí passo pra frente. Vai ficar na pontinha, mas ele vai ficar bem preso, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Você vai vendo que no final da costura, nem parece que a costura é tão pequenininha, porque ele fica bem firme, ok? Gente, eu tô gravando num outro horário, porque esse finalzinho do vídeo deu algum probleminha e não tá aqui mais comigo. Então, eu tô gravando de novo a finalização dessa peça, ó, toda costuradinha. Ficou bem pequenininha a costura, mas como vocês podem ver no início do vídeo, eu já usei essa peça, né? Vou até mostrar aqui por debaixo do top como que ela ficou, ó. Ficou com um acabamento muito sutil, ficou muito bonitinha. Eu já usei essa peça, não me deu trabalho nenhum. Ela ficou com uma ótima sustentação, tá vendo? Do lado de cada peça, como tá costurada. Ficou com uma ótima sustentação, tá bom? Esse é o lado direito, tá? E aqui o lado avesso. Eu não mando muito bem assim na costura, então por conta disso ficou com esse acabamento aqui do lado. Porém, já estou fazendo outro e tô melhorando esse acabamento aqui, né? Eu sei fazer, mas quando é pra gente, a gente tem uma certa preguicinha e faz de qualquer jeito, né? Pelo menos eu sou assim. Quando é pra mim, eu falo, não, dá pra passar, né? Dá pra fazer de outro jeito, dá pra eu ver depois esse erro. E principalmente quando é a primeira vez. Eu gosto de deixar os erros da primeira vez pra eu aprender a fazer das segundas e não esquecer de corrigir o erro na segunda. Então, estão aqui todos os meus erros expostos pra vocês. Mas ficou ótimo, tá bom? Mostrando aí bem os detalhezinhos de perto pra vocês da costura, tá? Ficou ótimo. Eu já usei essa peça, não me deu trabalho nenhum. Bom, gente, eu amei, tá bom? Amei produzir. Super rapidinha de fazer, tá bom? Eu com um bebê pequeno consegui produzir rápido. Um vestido super soltinho, leve, fluido, ótimo pro verão, tá bom? Uma delícia de confeccionar e de usar, tá? E como eu passei pra vocês, vou deixar aqui embaixo na descrição o PDF dessa peça,
tá bom? Com as medidas da saia, para vocês fazerem outros tamanhos, e também as informações do tamanho do quadradinho, tá bom? Esse é para um busto 42-40, mas eu vou deixar disponível para um tamanho 42-44, perdão. Vou deixar disponível para um tamanho 38-40 e para um tamanho 46-48, tá? Ouso dizer que pro 44 ainda tem que aumentar um pouquinho, mas dá para utilizar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que curtem o vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal. E todos os links de tudo que eu usei durante o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição para vocês, assim como o link do PDF também, tá? O PDF, ele tem um valor super simbólico, tá? Mesmo uma ajuda de custo pra gente estar mantendo aqui, né? No caso, eu estar mantendo o canal para vocês. E lá você encontra todas as medidas certinho, bem como todas as explicações. Eu vou enviar esse PDF por e-mail para vocês. O link aqui embaixo é o link de compra, eu vou estar enviando por e-mail para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar respondendo esse e-mail, tá bom? Ou me enviando mensagem pelo WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês na medida do possível, tá bom? Então, fiquem aí com a imagem, eu fazendo bastante carinho nessa peça. Fiquem aí com a imagem dessa peça, eu espero que vocês tenham gostado.